Para ajudar você a enfrentar com coragem e fé o seu dia a dia, publicamos o Cada Dia. O Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Há um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso ajuda você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia, em casa, no ônibus, no intervalo do almoço ou, melhor ainda, com sua família. Você pode fazer também sua assinatura do Cada Dia e receber 12 livretos durante um ano. Se preferir, peça seu exemplar gratuito por e-mail cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia. Você sabia que comemoramos no mês de julho o Dia dos Avós? Infelizmente, nem todas as pessoas sabem disso e não comemoram essa data tão especial. Para quem ainda tem os avós por perto, é uma bênção contar com os ensinamentos sábios dessas pessoas queridas. O papel dos avós na família vai muito além dos mimos dados aos netos e muitas vezes eles são o suporte afetivo e financeiro de pais e filhos. Por isso se diz que os avós são pais duas vezes. Muitas vezes estão ao lado e mesmo à frente da educação de seus netos, com sua sabedoria, experiência e com certeza um sentimento maravilhoso de estar vivenciando os frutos de seu fruto, ou seja, a continuidade das gerações. E você, que boas lembranças tem de seus avós? A avó é tudo. Eu tenho uma lembrança boa da minha avó e hoje a minha mãe é fundamental na minha vida, que é a avó do meu filho. Quando ela brincava comigo, quando ela me pegava no colo. Eu gosto dela porque ela é legal, inteligente e é esperta pra mim. Qual é o papel dos avós hoje em dia? Como eles têm ajudado na educação de seus netos? Os avós são algo necessário, essencial numa família, né? Até para a criança crescer com aquela noção realmente de uma base familiar, onde tem os avós, os pais, os tios, né? A bênção de ser avós. Esse é o tema do programa Cada Dia de hoje. Fique conosco. Estamos tratando no programa Cada Dia de hoje sobre a bênção de ser avós. Assim como nós temos dias especiais para comemorarmos o Natal, o Ano Novo, a Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, temos também o Dia dos Avós. Que privilégio aqueles que ainda podem contar com seus avós. Celebrar o Dia dos Avós significa celebrar a experiência de vida, reconhecer o valor da sabedoria adquirida não apenas nos livros nem nas escolas, mas no convívio com as pessoas e com a própria natureza. E você tem seus avós? Como eles são e o que aprende ou aprendeu com eles? A avó é tudo. Eu tenho uma lembrança boa da minha avó e hoje a minha mãe é fundamental na minha vida, que é a avó do meu filho. Ser avó é a segunda mãe. Todas boas, todas que eu tive com meus avós foi boas. Sempre aprendemos com os nossos avós. Agora convidamos uma psicóloga para que fale um pouco sobre a relação avós e netos. Acompanhe a entrevista. Na ausência dos pais, os avós mimam muito os netos? Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto um tanto delicado, está ao meu lado a psicóloga Fabiana Caron. Doutora, qual a importância dos avós na educação dos netos? Os avós, eles têm um papel muito importante na educação dos netos, né? Os avós são algo necessário, essencial numa família, né? Até para a criança crescer com aquela noção realmente de uma base familiar, onde tem os avós, os pais, os tios, né? Todo mundo convivendo juntos, né? Doutora, como os avós podem participar da vida dos netos sem deseducá-los? É totalmente saudável, né? Esses avós que levam os netos no final de semana para comerem pastel na feira, depois tomar sorvete à tarde, refrigerante. Isso é totalmente saudável, desde que isso não vire rotina, para que não haja conflitos entre a educação dos pais e a educação dos avós. Porque aí sim a criança vai começar a ser prejudicada com essa convivência. Praticamente a consideração que eu tenho é que é saudável sim que os netos convivam com os avós, né? Porque é importante que desde cedo a criança ela conviva com os vínculos familiares dela. Os avós fazem parte da história de vida
de toda pessoa. Queria agradecer a tua participação no nosso programa Cada Dia. Imagina, obrigada a você. Mas e hoje? Quem são os avós do nosso tempo? Os avós do século XXI estão cada vez mais jovens em atenção à crescente longevidade humana? Sim, eles estão vivenciando cada vez mais cedo a experiência de serem avós e ainda são bastante ativos, possuem mais tempo livre, grande experiência e a capacidade para uma troca mútua que gera doação e aprendizado. O papel dos avós varia bastante de acordo com o meio rural ou o meio urbano ou até novos arranjos familiares. Também podem ser influenciados pela configuração demográfica da população e pelos valores sociais de cada país ou comunidade. Tradicionalmente, associamos o avô à figura brincalhona e disponível e permissiva. A avó, a mulher que respeita, cuida com sentimento maternal. Acompanhe a reportagem. A psicóloga Fabiana Caron explica a importância dos avós em nossas vidas. É saudável, sim, que os netos convivam com os avós, né? Porque é importante que desde cedo a criança ela conviva com os vínculos familiares dela. Os avós fazem parte da história de vida de toda pessoa. Nesta família, a família Barreira, todos os netos são apaixonados pelos avós e fazem questão de curtir cada momento ao lado deles. Ele representa um avô muito bom, ele é muito bondoso, é muito legal e ele não briga assim com a gente, ele é bem bonzinho. Olha, eu sou muito próxima dele, é assim, uma relação de amigo mesmo. Se eu brigo com a minha mãe, com meu pai, se eu tenho algum conflito em qualquer área da minha vida, é pra ele que eu ligo, porque assim, os conselhos dele são os melhores, entendeu? Ele tem uma experiência de vida que ele passa pra gente, assim, de orgulho mesmo. A gente só tem orgulho de ter um avô como ele. Quando Adilson e Isabel falam dos netos, dá pra ver estampado no rosto deles o sorriso, o orgulho. Eles fazem questão de reunir toda a família para confraternizar e estreitar ainda mais os laços. Nós procuramos viver como se estivéssemos ainda no passado, sempre juntos, sempre presentes, sempre um auxiliando o outro, ouvindo as necessidades de cada um, colocando na presença do Senhor a vida deles dia a dia. E para nós é um prazer estarmos sempre juntos. Eles já estão todos casados, né? Temos 7 netos, mas estamos sempre juntos. É a sobremesa da vida, né? Uma coisa deliciosa, maravilhosa, e nós curtimos muito isso. E aqui eles se sentem bem, brinco com eles. A pequenininha, às vezes eu faço artesanato, dou aula de artesanato na igreja, e a pequenininha às vezes quer pintar, bota um avental e bota as coisas, apesar de morar no apartamento, coloca lá, vão pintar. Isabel, carinhosamente chamada de Belinha, assumiu definitivamente a figura da vovó coruja. Às vezes até o genro e a nora, os filhos. Mãe, tá dando mau costume, mas eu falo, casa de vó pode tudo. Como toda família, eles passam por eventuais dificuldades, mas os precursores desta grande família explicam como consegue superar e conta qual é o segredo. Primeiro, Jesus, que faz toda a diferença. E segundo, o amor que a gente tem pelos filhos, consegue transmitir e transferir para os netos. Eu percebo que quando eles têm um problema, eles ficam aflitos e não sabem como resolver. Parece que nós temos a solução. Pela vivência que temos, pela experiência que temos. E eu sempre digo que nós somos espelhos para os nossos filhos e para os nossos netos. Eles têm que olhar na gente e se sentir seguro. Saber que somos pessoas humanas, pessoas pecadoras, mas pessoas que estão em busca de santificação na vida. Eu não podia pensar em ter avós melhores e eu sou muito grata mesmo pelo que eles fazem por toda a família, pelo sacrifício que eles fazem para ajudar todo mundo, para manter todo mundo unido. E acho que esse é o principal. Eles são anjos na minha vida, eles não são humanos, eles são anjos, eu tenho certeza. E eu amo muito eles porque eles me dão muito carinho, amor. É isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uhul!
Que bonito vermos a relação entre netos e avós dentro da família. E o que dizer daqueles avós que ajudam no orçamento da casa? E mais, avós que estão se tornando pais de seus netos. Como será isso? A bênção de ser avós. Queremos seguir com este tema depois de um breve intervalo. Não saia daí. Estamos apresentando Cada Dia. Voltamos a apresentar Cada Dia. A bênção de ser avós. Esse é o tema do nosso programa Cada Dia. Temos acompanhado nos últimos anos que o papel dos avós fica marcado por profundas alterações demográficas, sociais e familiares que se refletem numa alteração dos papéis sociais e familiares dos avós. Atualmente, os avós são frequentemente os substitutos dos pais, a tempo inteiro ou não. Os pais em situação de desestruturação familiar. Muitos avós constituem ainda um apoio importante ao orçamento familiar, contribuindo para suportar despesas diversas. E o que dizer de avós que acabam se tornando pais de seus netos? Acompanhe a reportagem. Todos dizem que ser avó é ser a segunda mãe e que os netos são a cereja do bolo. E o que elas, as avós, pensam sobre o assunto? A avó é uma segunda mãe, né? Até mais que mãe, porque ela quer ser perfeita para não deixar falhas, né? Porque o que a mãe não pode fazer na hora, a avó tá ali, né? Ser avó é a coisa mais linda do mundo. Júnior não desgruda da dona Antônia. Passa praticamente a semana toda na casa da avó. Segundo ela, é um tempo mais que precioso. Eu acho que é muito importante a avó na vida do neto, porque a mãe é pobre, tem que trabalhar, não pode pagar uma creche. A creche da prefeitura não está dando conta das crianças que existe, que tem, né? Então, muitas vezes a avó tem que olhar para poder trabalhar. A vovó Edna assume que realmente mima os netos. Eu mimo. Mas no bom sentido, é claro. Eu trato com todo amor e carinho, mas eu mimo também. E o neto adora ser mimado. Mimo, pra caramba. Você gosta? Gosto. Os cabelos brancos demonstram a experiência adquirida com o tempo. Essas mulheres guerreiras, batalhadoras, que já criaram seus filhos e agora curtem os netos e ajudam em tudo que podem. Eu gosto dela porque ela é legal, inteligente e é esperta pra mim. Continue mimando os netos e dê presentes pra eles. Que bela história de amor em família, não é mesmo? O que a avó sente por neto é difícil de descrever. Parece amor estendido no tempo. Herança cravada na história, os netos são a continuidade da família, frutos de uma árvore genealógica que promete perdurar. O papel dos avós na família vai muito além dos mimos dados aos netos. E muitas vezes eles são o suporte afetivo e financeiro de pais e filhos. Por isso se diz que os avós são pais duas vezes. Muitas vezes estão ao lado e mesmo à frente da educação de seus netos, com sua sabedoria, experiência e, com certeza, um sentimento maravilhoso de estar vivenciando os frutos de seu fruto, ou seja, a continuidade das gerações. Celebrar o Dia dos Avós significa celebrar a experiência de vida, reconhecer o valor da sabedoria adquirida não apenas nos livros, nem nas escolas, mas no convívio com as pessoas e com a própria natureza. Aproveite não só o dia 26 de julho para mandar uma mensagem de carinho aos queridos vovôs e vovós e dizer o quanto você os ama e lembra deles. A bênção de ser avós.
queremos continuar com esse tema com o reverendo Jeremias depois de um breve intervalo. Não saia daí. Estamos apresentando Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Para receber de graça em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 3741 3000 no horário comercial ou envie um e-mail para cadadia@lpc.org.br. Voltamos a apresentar Cada Dia. Olá, gente boa. Que nosso amado Salvador abençoe você. Que você experimente sua paz, sua consolação e sua alegria. Você sabia que 26 de julho é comemorado o Dia dos Avós? Que coisa boa, hein? Você ainda tem vô e vó vivos? Celebrou a vida deles? Vamos ver o que é que a Bíblia diz? Um texto da Bíblia tão doce sobre avô e avó. Vamos lá? Salmo 128, 5. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Quando fala de avós, esse texto da Bíblia diz que é um sinal da bênção de Deus. O Senhor te abençoe desde Sião. O Senhor te abençoe para que vejas os filhos de teus filhos. Os netos, disse uma avó, é o filho sem dor, sem enjoo, sem parto dolorido, é o filho que cai no braço já pronto, sem 9 meses de barriga. Um dia desses, um amigo amado, Sustança, pastorzão, homem sisudo, a esposa dele me disse, você precisa ver como é que esse homem estava brincando de roda com o neto esparramado no chão. Verás os filhos de teus filhos. Nem todo mundo foi avô, será avô ou avó. Primeiro porque talvez avô de sangue, né? Porque talvez não se casou, ou porque os filhos não se casaram, ou porque casou e não teve filhos. Teve filhos, mas os filhos não se casaram. Os filhos se casaram, mas não quiseram ter filhos, quiseram criar cachorro, gato, bicho. Às vezes, é avô de coração. Eu tenho algumas, e alguns desses. Estou lembrando aqui de Dindinha, que criou minha esposa Claudinha Maria e a vovó de Rúbia, minha filha. Estou lembrando de Dona Maria Francisca, membro da nossa igreja, de Dona Vicentina, que é vó de coração de meus filhos. Quando fala de avô e avó, também é um momento de contradição. Há vovôs esquecidos, avós que estão esquecidos pelos netos. Às vezes a responsabilidade é sua, que é filho, ou sua, que é nora ou genro, que por causa de um atrito não leva mais os filhos para os avós curtirem. Às vezes a culpa é sua mesmo, vovô, vovó, que atritou com o filho ou com a nora, por bobagem. Esse dia é um dia da gente também pensar em como é que a gente reconcilia. Os avós estão passando um momento delicado hoje. É que o filho ou a filha, aliás, o filho, a filha, o filho, a nora, a filha e o genro estão trabalhando muito. E resultado, depois de anos,
Os avós estão virando pais de novo, sobrecarregados. Os filhos só geraram essa criança e não tomaram a responsabilidade de educá-la, de treinar, estão terceirizando ou transferindo para o avô e para a avó. Bem, menos mal, melhor ficar com a avó ou a avó do que ficar com a babá maluca, ou ficar com alguém que não cuida com o mesmo afeto e com a mesma ternura. A Bíblia destaca uma avó que abençoou a vida de Timóteo, a mesma fé que habitou, quer ver o texto? 2 Timóteo, capítulo 1, Paulo diz assim: dou graças a Deus, a quem sirvo desde meus antepassados, com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guarde tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. A fé que habitou em tua avó Eunice. Mas alguns de nós podemos dizer, a fé que habitou no meu vô. A fé que habitou no meu vô e na minha avó. Meus filhos de vez em quando dizem assim, pede a vovó para orar por nós, vó Ilka. Quem não teve uma avó, como meus filhos tiveram, vó Terezinha, vó Naná, gente que se doa e que se doou intensamente para ajudar netos florescerem. Avós devem ser grandes intercessores dos seus netos, porque a Bíblia diz que a coroa dos idosos, da cabeça branca, dos velhos, são os filhos dos filhos. Avô e avó não têm aquela pressão para educar, isso é responsabilidade dos pais, mas avô e avó têm agora aquela folga para orar, para ensinar, cuidar com carinho, boas maneiras, ensinar o temor do Senhor e lembrar as histórias da fé que essa família viveu ou que ela mesma experimentou. Boa homenagem essa do Dia dos Avós. Eu gosto disso. Você, que é neto, fez uma homenagem a seu avô, a sua avó? Meus filhos têm a avó viva e só tem um avô, que é o vô Geraldo. Constantemente eu digo a eles, liga para o seu avô, liga para sua avó. E você? Foi lá? Você que já é neto adulto, talvez já é pai, talvez você já é neto que tem filho, então o seu vô já é bisavô. Você leva seus netos lá? Você leva, aliás, seus filhos lá? Leva o bis para o vozão ver? Honra ele. Quando você honra seu avô e quando você honra sua avó, você agrada o Deus vivo e verdadeiro. Eu quero falar com você, pai e mãe. Quero falar com você, neto já mais velho, que você se esqueceu do seu avô e da sua avó. Talvez, eu não sei onde ele está, mas eu queria lhe dar um desafio de você cuidar dele. Leva um presente, dá um dinheirinho, dá uma oferta, dá um abraço, mande umas flores para sua vovó, dê um presente, faça uma visita, dê um abraço, celebre a vida dele. Vovô e vovó, a coisa mais importante da vida não são seus netos. Sabia disso? A coisa mais importante da vida é conhecer a Cristo como seu Salvador pessoal. Aí a vida toma sentido. Porque você e eu sabemos. A gente vai ser avô por quantos anos? Não sei. Você que já é, eu ainda não sou. Espero que essa bênção se cumpra na minha vida. Vejas os filhos dos teus filhos, meus filhos indo bem, casado e feliz com a mulher dele, minha filha, e aí então vindo os netos só para a gente cuidar. E neto é bom por isso, quando eles começam a dar trabalho demais, a gente telefona para os filhos e diz, leva que é seu. Não é assim? A não ser quando os filhos entregam para a gente educar. Vovô e vovó. Foi Jesus quem falou, eu lhes dou a vida eterna.
Mesmo que você seja um vô maravilhoso, uma avó maravilhosa, você precisa receber a vida eterna, entregar sua vida a Cristo, para que através da sua fé em Cristo, você seja um exemplo e uma inspiração para os seus netos e bisnetos, se o Senhor lhes conceder. Eu oro para que nesse dia dos avós você seja consolado. Eu oro para que nesse dia você receba um abraço especial, um abraço nosso aqui do Cada Dia, que pegamos você como nosso vô e nossa avó, mas nós de todo o coração desejamos que o melhor lhe aconteça, que você tenha uma experiência pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é Ele que abençoa as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque as tuas consolações precisam alcançar o coração de um vô e de uma avó que nesse dia chora por um neto que está nas drogas, de saudade de um neto que morreu, ou de tristeza porque os filhos não trazem os netos, ou porque os netos se esqueceram desses avós. Senhor, derrama tuas consolações, fortalece a vida de cada um, que nesse dia experimente o milagre da tua consolação. Eu peço também que o Senhor abençoe com paz, que hoje seja um dia de reconciliação entre netos e avós, mas que acima de tudo seja uma hora de fé para que o coração do avô e do neto receba a bênção de conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de quem oramos. Amém e amém. Pois é, gente boa, programa Cada Dia, sempre lembrando de você, trazendo uma palavra de fé, de bondade e de esperança. Você podia falar com a gente, é só ligar aí, ó, 0800. Ou então, manda uma mensagem aí pela internet, entraremos em contato com você. E se você estiver em Belo Horizonte, nós vamos celebrar domingo, 7h30 da manhã, às 10h30, às 17h, às 19h, um momento especial na 8ª Igreja, orando e abençoando os avós. Você que é de BH, olha, é fácil achar, é a Igreja da Cruz, ali ó, em frente ao Minas Shopping. Todo mundo ali sabe, motorista de táxi sabe, a Igreja da Cruz. Você será bem-vindo. E você que não é de Belo Horizonte, não esqueça, hein? Se você for a Belo Horizonte e não for a 8ª Igreja, perdeu a viagem. Um abraço, gente boa. E para você, vovô e vovó, especialmente, que hoje sente uma dor no seu coração, que o Senhor Jesus, que é o nosso pastor, console você e abençoe sua vida querida. Deus te guarde. Um beijão, hein? Vovó e vovô, e um abraço carinhoso. Deus te guarde. Para ajudar você a enfrentar com coragem e fé o seu dia a dia, publicamos o Cada Dia. O Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Há um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso ajuda você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia, em casa, no ônibus, no intervalo do almoço ou, melhor ainda, com sua família. Você pode fazer também sua assinatura do Cada Dia e receber 12 livretos durante um ano. Se preferir, peça seu exemplar gratuito por e-mail cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia.